Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a esse vídeo. No vídeo anterior eu falei, da divisão das duas partes da Bíblia, o Velho Testamento, também conhecido como Antigo Testamento, e o Novo Testamento, A Bíblia ela é formada pelo Antigo Testamento e pelo Novo Testamento, e eu trouxe de forma simples e objetiva a diferença entre os dois. Que o Velho Testamento, ele começa ali desde a criação do mundo, da criação, que Deus fez a terra e tudo que nela há, fez o ser humano, os animais, tudo, enfim. E é contada ali a história dos patriarcas. No Velho Testamento tem ali os livros poéticos, enfim. O vídeo anterior eu falei rapidamente a diferença entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que o Novo Testamento é a partir da vinda de Jesus, o nascimento, as suas obras, os seus ensinamentos, a crucificação, morte e ressurreição, e vai até o Apocalipse, tá? Hoje eu vou começar a falar um pouco mais sobre o Antigo Testamento, tudo que eu tenho estudado para trazer aqui para vocês de forma simples. E aí, vamos lá, vamos começar. O Antigo Testamento são escrituras hebraicas conhecidas como Antigo Testamento ou Velho Testamento. E o Antigo Testamento, que é essa primeira parte da Bíblia, que narra ali a criação do mundo e termina ali nos profetas, o Velho Testamento ele tem 39 livros, tá? E esses livros, eles são classificados, eles têm as suas classificações. Então vamos lá, a primeira classificação são os 5 primeiros livros da Bíblia, que esse conjunto de 5 primeiros livros da Bíblia se chama Pentateuco, tá? Quais são os livros que compõem o Pentateuco? Os livros que compõem o Pentateuco são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 primeiros livros da Bíblia, eles foram escritos por Moisés, tá? Então Deus foi falando com Moisés e Moisés foi registrando ali esses 5 livros, os 5 primeiros livros da Bíblia. Cada livro, trata de um assunto, tem um seu conteúdo ali próprio, e a gente mais para frente a gente vai vendo isso aí, do que cada livro trata, mas vamos por partes, os livros anteriores eu expliquei a diferença do Velho Testamento para o Novo Testamento, e agora a gente está aí falando um pouco mais sobre a estrutura do Velho Testamento, que o Velho Testamento ele tem 39 livros, são 39 livros que compõem o Velho Testamento, E os 5 primeiros livros da Bíblia, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, são os 5 primeiros livros, e esse conjunto desses 5 primeiros livros, ele se chama Pentateuco, tá? E foi escrito por Moisés. Tá bom, pessoal? E ainda dentro do Velho Testamento, passado esses 5 livros, depois de Deuteronômio, nós começamos a ver aí os livros históricos, que são Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. São livros históricos que contam histórias, acontecimentos e fatos.
Depois dos livros históricos, nós temos os livros poéticos, tá? Que são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares ou Cânticos de Salomão. E depois nós temos os livros proféticos: Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Os 5 primeiros livros proféticos, eles são classificados em profetas maiores, não porque os profetas eram grandes, mas os livros são classificados dessa forma porque os livros são grandes, tá? Os livros são os maiores. Então, por ordem, né, de tamanho, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel são os maiores livros proféticos, com textos, maiores coisas escritas, mais coisas escritas, né? Então eles são considerados profetas maiores. Os demais são considerados profetas menores. Não são considerados profetas menores porque têm menor importância. Eles são considerados menores porque os seus livros, né, os respectivos livros aí com seus nomes, eles são menores, têm poucas coisas escritas, tá? Mas todos têm a sua devida importância, e lembrando que todos os livros, né, eles foram inspirados por Deus e são a palavra de Deus. Tá bom, pessoal? Então hoje nós falamos um pouco mais da estrutura do Velho Testamento. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gratidão a Deus aí por mais esses ensinamentos, né? E gratidão aí a todos vocês. Até o próximo vídeo.